Olá, o Pauta Especial está no ar. No programa de hoje vamos falar sobre o biocombustível feito com algas. Será que algum dia ele vai poder substituir os atuais combustíveis fósseis? Também vamos falar das delícias da culinária lagoana que estão reunidas no mais novo livro da jornalista Nidy Lins. Já imaginou seu carro rodando com um combustível feito a partir de algas? Essa é a proposta de um estudo iniciado na Universidade Federal de Alagoas pelo pesquisador e pós-doutor em Química Carlos Eduardo Farias e pode revolucionar a produção de biocombustível no Brasil. Mas como é que isso funciona? Quem explica é o próprio pesquisador que está comigo aqui no estúdio. Em que ponto a pesquisa está? Bem, eu sou recém-retornado ao Brasil depois do meu doutorado. Fiz meu doutorado na Universidade de Pádua, na Itália. Tive a oportunidade de trabalhar com as microalgas e também aprender bastante sobre as macroalgas. E o meu pós-doutorado é justamente sobre isso, trazer essa tecnologia, trazer todo esse conhecimento que eu adquiri no meu doutorado para o Brasil. Por quê? Porque o Brasil é uma potência mundial na produção de etanol. A produção de etanol a partir da cana-de-açúcar, ela é muito vantajosa. Ela tem os menores custos do mundo. E qual é o problema? Por que o Brasil ele não consegue aumentar a produção de etanol dele? Porque a cana ela saturou. O solo, as condições climáticas que essa cana precisa para a gente estar produzindo com qualidade esse etanol, a gente não tem mais. Aí vem para outro problema. E se a gente deixar de produzir alimento para começar só a produzir cana? Então, tem se procurado outras alternativas. Algumas voltadas para o que a gente chama de etanol de segunda geração, que é justamente o que está tentando se investir aqui no estado, com a GrãoBio, em São Miguel, que é tentar usar a palha e o bagaço da cana para produzir esse etanol. Implantou-se a indústria, a tecnologia está tentando se desenvolver, mas a nível industrial ela ainda não está consolidada. A planta que a gente tem aqui da GrãoBio, apesar dos milhões que foram investidos, ela não está chegando a produzir o mínimo que ela deveria produzir. E aí vem uma pergunta, o porquê que é tão difícil produzir esse álcool do bagaço e da palha da cana? Em que fase está a produção de álcool a partir do biocombustível, a partir das algas, lá na Itália? Na Itália, na verdade, assim, antes de 2014... a produção de biocombustíveis a partir de algas, ela estava em alta. Porque o petróleo estava com o barril lá em cima, eles tinham que procurar uma fonte alternativa de combustível. Depois de 2014, o petróleo ele caiu. Teve um aumento da produção, uma diminuição do preço, refletida até aqui no Brasil também. Então, houve uma queda no investimento para chegar na escala industrial do combustível de alga. No entanto, as pesquisas elas continuam. Tem se verificado ela como mais promissora do que os lignocelulósicos, como a palha e o bagaço da cana, por exemplo. Elas têm se demonstrado melhor de se trabalhar do que a lignocelulose. Agora, é renovável? Ela é renovável porque as microalgas elas usam, e as macroalgas elas usam gás carbônico para crescer, então elas promovem o ciclo do carbono e eu consigo produzir o biocombustível que vai ser queimado, produzir gás carbônico e ser consumido novamente pela água para crescer. Você citou o exemplo da GrãoBio e ela, apesar da tecnologia dominada, difundida, muito tempo pesquisada, ela não está conseguindo produzir, apesar dos investimentos. Com a alga é diferente? Qual o problema que nós temos com a micro e a macroalga? É que precisa-se de plantas de escala piloto. Enquanto que o lignocelulose, nós temos já plantas industriais no Brasil, nós temos 3. E lá fora, principalmente nos Estados Unidos e na China, nós temos várias plantas que estão em operação, então a gente consegue fazer o custo real de produção industrial daquele biocombustível. No caso das micro e das macroalgas, não chegamos ainda nessa etapa. O que é que a gente está fazendo hoje? Onde é que a gente se encontra com elas? A gente está conseguindo produzir elas em laboratório. Tá? Em alguns casos, a gente consegue cultivar elas em aberto, ou seja, nas praias, ou no sertão, em desertos.
né, que são áreas que não são usadas para agricultura, então dá para cultivar elas, e a gente tem rendimento. Quanto que a gente consegue produzir de biomassa de alga em um ano, em comparação com a cana-de-açúcar, em comparação com outras culturas? No meu estudo, na minha tese de doutorado, eu consegui provar, com experimentos, que a gente consegue produzir até 5 vezes mais. Agora, ela é promissora, vamos dizer assim. Agora, explique para a gente, que nós somos leigos, né? Alga plantada num solo árido. No caso das microalgas, que existem as microalgas de água doce e de água salgada, elas são cultivadas em reatores. Elas precisam da luz. Então, por isso que é produzido no sertão. Precisa de água? Precisa. Mas os reatores, eles são fechados. Então, geralmente, eles perdem uma quantidade razoável de água, não tanta. Então, é como se você estivesse cultivando um alface? Um alface por hidroponia, por exemplo. Então, você consegue cultivar ela no deserto. Existe já no norte da África vários desertos lá, partes do deserto do Saara, por exemplo, que se cultivam microalgas para vários fins, para alimentação humana, para a produção de vários outros compostos e ainda não para biocombustível. Estamos faltando no mundo uma primeira iniciativa para utilizar elas. A sua pesquisa demonstra que essa capacidade... Agora, explique para a gente de maneira bem, vamos dizer assim, bem singular e rasteira, porque a gente não vai entender a linguagem da química, para que a gente possa entender como a alga pode se transformar em etanol. Bem, o processo de fabricação do etanol se dá por uma fermentação. Eu uso um fermento, uma levedura, que vai converter os açúcares presentes nessa biomassa em etanol. No caso da cana-de-açúcar, por que elas possuem os menores custos? Porque é sacarose. O fermento ele consegue pegar a sacarose, ou seja, o açúcar comum, e transformar diretamente em álcool sem precisar de nenhum tratamento. No caso da lignocelulose, eu preciso de 2 etapas a mais. Um pré-tratamento, que quebra a biomassa, porque os açúcares são diferentes. Os açúcares da biomassa, da palha da cana, do bagaço, eles são mais complexos do que a do caldo extraído da cana. Então, eu preciso de todo esse processo. Depois, usar umas enzimas, que vai quebrar mais ainda esses açúcares. Só depois é que esse fermento consegue utilizar esse açúcar. O mundo inteiro, inclusive aqui em Alagoas, passou anos estudando a melhor planta com maior teor de sacarose. Isso existe também nas algas? Então, no caso das macroalgas, elas já possuem muitos carboidratos. Então, elas chegam a ter até 80% de carboidratos na biomassa. Então, não é desejável estar melhorando geneticamente mais ela. No caso das microalgas, que elas são menores e são micro-organismos, em laboratório a gente consegue aumentar o conteúdo de carboidratos dela. O susto que pode dar, vamos dizer assim, no mais ferrenho defensor do meio ambiente é a tranquilidade que não vai tirar a alga do oceano, não vai tirar a água dos rios, isso pode ser produzido, é isso? Isso. Muita gente pergunta, mas você vai tirar macroalga da praia? Vai ter concorrência com a comida oriental? Nesse caso, não tanto. Existem já fazendas de macroalgas no mar. Como o mar é extenso, na verdade é até melhor trabalhar no mar, porque o que não falta é costa no Brasil. Aqui são vários quilômetros, né? E nós conseguimos fazer cultivo de macroalga no mar. Essas macroalgas elas são arrumadas em cordas de forma que elas ficam paradas lá simplesmente, coletando a luz e crescendo. Então, não compete com outros alimentos, não tem um desequilíbrio ecológico, digamos assim, porque elas estão presas, e a gente não está tirando nada do ambiente natural do mar. Então, assim, do ponto de vista ecológico, ela é melhor até do que as outras culturas. Como é que ela se alimenta? Você falou que ela só precisa de água dos raios solares. Isso, mas tem alguma coisa que ela se alimenta, ela se agarra, né? Sim, ela necessita de minerais, principalmente, que eles já são presentes naturalmente na água do mar. O sal. Fontes de nitrogênio, iodo. Fontes de fósforo, de iodo, de manganês, que são os sais minerais presentes na água. Renováveis?
Eles são naturais, eles são presentes no próprio meio ambiente. No caso das microalgas, que a gente tem que colocar num reator fechado, nós temos que colocar todos esses nutrientes. Por isso que é mais caro produzir microalga do que produzir macroalga. No caso da macroalga, a gente simplesmente coloca realmente no mar, espera a radiação do sol, porque ela obtém energia da radiação solar, ela absorve esses nutrientes e gás carbônico, claro. Alagoas já foi o maior produtor de cana do Brasil, quiçá do mundo. Tínhamos aqui o maior plantador e produtor de cana individual do mundo, né? Foi um investimento de anos, mas como você salientou no início, o Proálcool não trouxe retorno, tem um entrave aí no meio. Por exemplo, o carro elétrico tem um entrave, o Jarbas Oiticica aqui com o Chambran já desenvolveu um motor movido a água, não foi adiante, isso na década de 60, 70. A indústria é o grande entrave dessa solução, dessa alternativa? Vou ser bem pragmático com relação à tecnologia de produção de álcool. Vou falar de fatos. Nos últimos 10 anos, a indústria do álcool mundial ela dobrou a produção. Então, não está faltando demanda. Está precisando de álcool. E quem chegar primeiro e vai estar produzindo esse álcool, ele vai estar sendo vendido. Problemas que se encontram é que os governos e as pessoas elas não querem pagar por esse álcool mais caro. Então, fica complicado, porque eu não vou produzir etanol de lignocelulose com o mesmo preço do etanol da cana-de-açúcar. É mais caro ou mais barato? É mais caro. É mais caro. O etanol lignocelulósico chega a ser 2 vezes, até 2 ou 3 vezes mais caro do que o etanol de cana-de-açúcar. Mas tem viabilidade econômica, já que tem demanda? Como eu trabalho com tecnologia e com pesquisa, eu acredito que a viabilidade econômica depende da demanda. Se eu estou precisando, eu tenho que ter a consciência que eu vou pagar mais caro por isso. Por que eu vou no supermercado, compro um alimento orgânico, pago o dobro do preço? Porque com energia não é a mesma coisa. E ele pode servir, né, de uma produção de alta escala, pressionar os outros a baixarem o preço. Isso, o que pode... O diesel, a gasolina, enfim. Não, isso é verdade. Eu acredito que um acordo com tarifas iguais, médias, não fazer uma distinção de etanol de cana-de-açúcar, etanol de lignocelulose. Não, vamos normalizar um preço que dê para todos os dois ganharem. Geralmente, quem produz etanol lignocelulósico produz de cana-de-açúcar, então dá para fazer um nível de preço. E Alagoas com 280 quilômetros, se não me falha a memória, de litoral, o que não falta é espaço, né? Verdade. E assim, nós somos privilegiados do ponto de vista da agricultura. Nós conseguimos cultivar muita coisa que lá fora eles não conseguem. Por que o norte da África eles estão investindo tanto em micro e macroalgas? Porque eles têm desertos, eles não conseguem produzir outros alimentos. No caso da gente, nós temos muita população. E alimento para essa população, de onde é que vai vir? Se a gente começar a usar as terras que são da agricultura para produzir etanol. Fica complicado. E o espaço que ela utiliza é bem menor do que o da cana-de-açúcar, né? Bem menor. É por isso que a produção dela ela é bem maior do que a da cana-de-açúcar, porque ela usa um espaço menor. Conversamos com Carlos Eduardo Farias, pós-doutor em Química e pesquisador. Muito obrigado pela entrevista. Agradeço a participação. No próximo bloco, o assunto é uma delícia. Estou falando da culinária de Alagoas, que é o tema de mais um livro da jornalista Nili Lins. Até já.